Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Cristiano e estamos, sim, numa terça-feira e depois de uma semana de pausa, a gente começa as lives de terça-feira. Então, hoje a gente está aí com um convidado, o Wagner Franchi, e vamos só aguardar o Franchi chegar para a gente iniciar a nossa conversa. Hoje, a ideia é da gente conversar sobre a geopolítica da periferia. E aí, nada melhor do que a gente começar na rua, porque afinal de contas, é na rua que a coisa acontece dentro de qualquer periferia. E é importante a gente entender que existem relações políticas muito profundas. E aí, óbvio, eu trouxe um geógrafo para a gente conversar. Então vamos só aguardar o Franchi chegar aqui e a gente consegue conversar. Aê, olha só o Frank presente. Vamos iniciar a nossa transmissão. Daqui a pouquinho é só... Aê! Olá! Tudo bem, Cris? Tudo já, e você? E você, Tô bem tudo também. tranquilo? Graças a Deus, tô bem. Maravilha, maravilha. Eu comecei falando que, olha, pra gente falar de periferia, a gente tem que começar na rua, né? Sim, Para que a gente consiga, enfim, falar um pouquinho da realidade, né? E através dessa realidade é que a gente consegue construir novas realidades. Bom, muito obrigado pela presença. Aí a Tânia, a Fran, enfim, o pessoal está aqui online. Muito bem-vindos. E Wagner, por favor, primeiro se apresenta e aí a gente logo em seguida começa a conversar, tá bom? boa noite para quem está assistindo a gente. Eu sou o Wagner Franchi, ou Frank, né? Depende aí de quem está falando. Geralmente eu falo Franchi porque as pessoas escrevem errado se eu falar Frank, né? Uhum. Mas sou o Wagner Franchi e eu sou aqui da periferia do Itaim Paulista, da periferia de São Paulo, no Itaim Paulista. Então é o último bairro da Zona Leste, um dos últimos bairros da Zona Leste. Eu sou professor de História e Geografia e agora estou também empreendendo aqui no bairro. Eu tenho uma livraria, né, de livros usados, né, um sebo. E a minha pretensão é fazer dele também um espaço cultural aqui na região. E sou parceiro de partido do Cristiano também, então estou na luta aí há alguns anos, construindo partido, me envolvendo cada vez mais com política. E acredito que nesse movimento da periferia, né, que é uma das pautas que eu estou trabalhando, ela precisa aparecer mais no debate político, ela precisa aparecer mais no debate político da cidade. Porque ela produz, ela tem vida, porém, muitas vezes ela está ausente, ela está invisível no debate da sociedade. Então a gente propôs até essa conversa, né, Cris, para trazer essa visibilidade da periferia. Isso, exatamente. Eu acho que é importante. E, Tânia, sim, tô no escuro, tô na rua, né? A ideia da gente conversar, começar essa live é na rua. Tô chegando aqui na casa da minha mãe, né? E vamos lá. Então, sim, é fundamental que a gente converse, né? Que a gente dialogue sobre a periferia, a importância da periferia na vida das pessoas, na vida política da cidade, até porque muitas vezes a periferia ela só é lembrada no momento da eleição, no momento do voto, é que o político acaba indo até a periferia, acenando para as pessoas. Eu gosto até de lembrar do que já aconteceu no passado, né? E esse exemplo para mim foi muito marcante. De escola, veio o governador e aquelas cenas que são típicas de campanha eleitoral, né?
dele pegar crianças, dar beijinhos e por aí vai. Porém, as crianças que ele deu beijinho, elas vieram num carro, em separado. Então, ele não deu beijinho e pegou no colo e deu abraço em crianças que estavam ali, que eram da região. E sim, crianças provavelmente contratadas para isso. Depois daquele momento é que eu comecei a repensar a importância da periferia para os políticos. E essa importância, agora estou num lugar mais claro, viu, Pedro? E essa importância da periferia para os políticos é exatamente desse ponto, de que dá a sensação de que eles vão lá para pegar o voto, tratam as pessoas, enfim, de forma descartável, né? E esse tratar de forma descartável é que faz e fez e fará com que a periferia ela seja sempre descartável para essas pessoas, seja sempre substituível para essas pessoas. E isso é algo que precisa ser melhorado, né? E essa melhora é o que faz com que a gente possa desenvolver a melhor política possível para as pessoas. E a gente só consegue fazer isso se a própria periferia fizer parte. Caso contrário, a gente vai ter dificuldades muito grandes. E é por isso essa conversa que a gente precisa realmente fazer para que nós possamos evoluir com relação a isso. Bom, resumi bastante, coloquei bastante coisa, já vou tirar aqui casaco que eu vi, para deixar de lado. A minha experiência com políticos é quase parecida, Cris. Porque assim, como eu moro, sempre morei, né? Agora eu não moro mais naquela região, é no mesmo bairro, mas não moro naquela região mais, que é a área de várzea do Tietê. Então, sempre alagou aquelas áreas ali e a população local sempre sofreu bastante. Todo ano trocando de imóveis, porque sempre perdia tudo, né? O pouco que tinha sempre perdia. E a gente não vê político aparecer nesses tempos difíceis. A gente via político aparecer em tempos de eleição mesmo. E quando não, só no momento de vitória, sabe? Fazer aquela carreata de vitória com as bandeiras. E era isso. Então, essa relação que os políticos, na sua maioria, nutre com a periferia, né? Nutre com as pessoas da periferia. É um momento só de angariar o voto, de buscar o voto. Mas no momento de atender, a periferia ela é esquecida, ela é deixada de último plano. Agora mesmo, a Prefeitura de São Paulo tirou alguns recursos dessa região, desse bairro, e o bairro está todo alagado. Inclusive tem parques que a prefeitura criou, né, o poder público criou na região, e assim, o parque, parte dele alaga e outra parte não alaga, mas o resto, em torno do parque, alaga tudo. As casas todas ficam embaixo d'água. Então, por exemplo, eles vêm investir, né, na região, com esse parque, por exemplo, mas eles criaram uma ilha, que a parte principal desse parque não alaga. Eles fizeram alguns canais em volta, mas quem está na borda do parque, quem mora em volta do parque, fica embaixo d'água quando chove. Essas chuvas que deu esses dias aqui, não foi muita chuva. Assim, em termos de dias, né, chovendo, não foi muita chuva, e já alagou a região. Então, assim, essa chuva que deu essa semana já prejudicou aquela população daquele lugar em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social, muitas daquelas pessoas tendo de ir trabalhar, né, pegar as conduções aí lotadas, e mesmo assim desassistidas e tendo recursos desviados para outras áreas, né, realocados para outras áreas. E às vezes que vai atender bairros melhores. Assim. Uhum. Até porque, como eu sempre falo, né, obra na Zona Leste de São Paulo, ela ocorre na Radial Leste, né? Porque as pessoas passam ali. E, ao mesmo tempo, sim, a política ela tenta higienizar, e aí onde tem outros detalhes que a gente pode se aprofundar muito em relação a isso, que tentam higienizar a periferia,
né? Por exemplo, eu lembro de um projeto que existia no Rio de Janeiro, em que eles queriam que todas as casas fossem pintadas de branco no morro para parecer a Grécia. E esse tipo de higienização é o que é profundo, é importante e precisa que a própria periferia tenha noção disso. Por exemplo, em São José a gente tem um detalhe importante, que enquanto nós temos bairros irregulares, a prefeitura investe num arco da inovação de uma obra faraônica que serviu apenas para, enfim, não ter um semáforo num bairro mais rico, num dos bairros mais ricos da cidade, na região, e logo bem de cara para a entrada do condomínio onde mora o deputado federal. Então, isso é algo que, a impressão que eu tenho, pessoal, é que aquele arco ele serviu apenas para, de um lado, fazer uma obra faraônica para que o prefeito possa se reeleger. 2, os recursos para aquela obra, enfim, tem um fundo obtuso. 3, aquela obra num bairro mais abastado da cidade, num dos, né, faz com que apenas aquelas pessoas que tenham mais recursos se usufruam de uma obra que, na verdade, enfim, vai só agilizar coisa de segundos, minutos, no máximo, na vida de alguém. E ele basicamente está ali na cara do condomínio onde mora o ex-prefeito, o atual deputado federal, e isso vai facilitar a vida dele para ele chegar fácil e sair fora rápido da cidade. Basicamente é isso que, resumindo aí, para o pessoal que não é de São José, saber. Inclusive o pessoal de São José que está aqui assistindo, Tânia, Fran, se vocês quiserem falar alguma coisa aqui, pode escrever que a gente lê aqui para todo mundo, tá bom? Mas é bem isso mesmo. É bem bacana, porque assim, eu só conheço o centro de São José, eu não conheço assim São José profundamente. Igual eu já falei para você, acho que alguma vez, eu conheço mais ali a região da Avenida Andrômeda, acho que é isso, né? Isso, mais ou menos ali, que eu já visitei São José. Mas a política que se dá em São José eu não conheço, porém parece que não foge muita regra de quando investir em algo, parecer que esse algo assim, você transforma num produto, se torna um produto, seja para eu fazer publicidade da minha candidatura, ou para eu trazer investimentos de empresários, mas empresários amigos, né, no caso, eu crio essa política. Agora, se é uma política que vai atender realmente a população, que vai realmente benefícios, ela já fica menos, ela já aparece menos, né, na vida cotidiana, pelo menos a gente que mora na região, né, de periferia, que convive todos os dias com essas realidades. Para você ter uma ideia, aqui no meu bairro, quando inauguraram uma estação de trem, e que não faz muito tempo, e esse projeto tinha mais de 40 anos, a estação de trem, no Jardim Romano, quem quiser pesquisar aí depois, no dia da inauguração, na semana da inauguração, eles asfaltaram várias ruas, pintaram várias ruas, porque o governador ia aparecer para inaugurar, né, junto com o prefeito e tal, então ia fazer aquela festa. Então foi um momento que a gente viu o asfaltamento de ruas, cuidado, né, zelo com aquela região. Mas a via de regra é áreas de abandono mesmo, bolhas de abandono nessa região. Que aí a gente vai ver foco de prostituição, de tráfico de drogas, a gente vai ver diversos problemas, né? Principalmente a moradia irregular, totalmente precária, que eu faço entrega de alimentos aqui na região, né? Almoço ou jantar, a gente entrega alimento, roupa, sapato e cobertores, e muitas vezes a gente entra nesses locais. Esses locais, o poder público parece que não conhece, ele é invisível primeiro para a sociedade, ou ele é indesejado. Você mesmo viu uma foto que eu postei um tempo atrás de um morador, né, em situação de rua, uma pessoa em situação de rua, que teve seus pertences queimados. Você lembra essa foto que eu postei? Lembro sim. Foi na frente da minha livraria que aconteceu isso. E um outro morador da mesma região defendeu, disse que ele era indesejado ali. Então justificou
o fogo nos pertences do morador. Então, daquela pessoa. Então, assim, eles são indesejados, eles são tidos como um problema e que a gente precisa eliminar. Eles são invisíveis, mas quando eles são vistos como um problema que precisa ser eliminado. E aí, quando a gente vem com uma ideia de ter política pública para esse grupo de pessoas, né, ou para essas pessoas, a gente tem até dificuldade em ganhar votos, de receber o voto. Porque as pessoas querem, como se fosse um passo de mágica, eliminar essas pessoas e considerando elas indesejadas. E quando a gente vem com outro discurso, que elas não são indesejadas, que elas precisam de reabilitação, elas precisam de dignidade, de cidadania, de... Ó, tô servindo. Tô com inveja. E elas precisam ser restabelecidas nesse conceito de cidadania que a gente tem. Aí não dá muito trabalho, não é isso que eu quero. Eu quero que ela suma aqui, que ela desapareça da minha vista. E aí a gente continua no comodismo de sempre. E depois reclama de quem a gente escolheu, né? Essas mesmas pessoas reclamam de quem elas escolheram depois. Porque elas vão para o tradicional. E aí provavelmente a gente tem que entender assim, o que o desenho é. Então eu invisibilizo a pobreza, invisibilizo o periférico, ou então eu coloco ele lá, né? Inclusive o desenho da própria cidade de São Paulo, principalmente as zonas lestes, né? E aí a gente fala da zona leste de São Paulo, existem várias zonas lestes e as zonas de expansão da zona leste, onde aquela pessoa ela é colocada mais a leste possível para que ela não seja vista, não seja visível. Inclusive, até os desenhos das avenidas, né, nessas áreas de expansão, coloca-se muita empresa, comércio nessas avenidas, para que o povo fique em suas casas atrás, distantes. E isso é bastante até quando importante. Pode falar. E até nesse aspecto que a gente fala da geopolítica da periferia, então a gente fala de território, se você vier aqui no meu bairro, Jardim Nélia, um dia eu quero que você venha mesmo, para você andar nas ruas e eu te mostrar isso. Aqui existem vários conjuntos habitacionais construídos. E alguns condomínios já particulares estão aparecendo e tal. Só que o que acontece? As áreas que foram vendidas ou que foram cedidas para esses condomínios, elas ficam na frente da rua. Porém, entre esses prédios, muitas vezes, tem becos que vão dar para trás dos terrenos, para trás dessa urbanização. E ali é que você vê a precariedade. E essa precariedade ela fica invisível para quem passa. Mas quando você está no bairro, eu não conhecia essa região. Quando eu vim morar aqui há quase 3 anos, eu não tinha essa percepção. Quando eu cheguei aqui nessa região, eu comecei a ver os bequinhos, e aí por causa desse serviço, né, de entregar o alimento e tal, começamos a entrar nesses becos. Parecia que a gente tinha entrado em Nárnia, assim, era outra cidade, era outro lugar. Ruas de terra, as vielas de terra, o esgoto a céu aberto, os córregos, né, sendo utilizados ali como esgoto, animais tipo porco, galinha, cachorro, assim, e as casas de madeira, algumas de alvenaria, outras de madeira, então você vê essa situação atrás dos condomínios. Então o condomínio vem para deixar uma paisagem urbanizada, porém totalmente precária a situação atrás deles. E são pessoas invisibilizadas mais uma vez. Isso, e aí eu percebo que quando a gente invisibiliza a sociedade, e eu vou lembrar de um trabalho, na época que eu estava fazendo o primeiro mestrado, e ele circulou entre os estudantes, porque como aconteceu dentro da Universidade de São Paulo, isso chocou todo mundo, porque foi, primeiro, um trabalho de um jornalista, e esse jornalista, ele também era estudante de mestrado em psicologia, e ele estava trabalhando sobre a invisibilidade de algumas profissões. Então, o que ele fez? Logo o papagaio está animado aqui.
Não sei se vocês estão ouvindo, mas ele tá que nem doido aqui. É papagaio? Papagaio. Olha, que legal. Aí, assim, o que acontece? Ele ficou alguns dias junto com os garis da USP e ele percebeu que era uma outra sociedade. Isso, Tânia. É fantástico isso. Assim, na época eu estava lá e eu fiquei chocado que isso estava acontecendo lá, né, ali naqueles mesmos dias que eu estava ali. Exato. E aí, quando ele vestiu o uniforme, e ele tinha que se comportar, fazer todas as linguagens que os garis faziam, e ele falou que, eu lembro bem, que a primeira cena dele, para ele, foi chocante, que era tomar um café frio num copo de vidro quebrado. Eu lembro bem desse texto dele, e ele só foi aceito pelos garis, né, para ficar ali, fazer parte da turma, porque ele tomou o copo de café e, tipo, e demonstrou fisicamente que ele estava curtindo aquele café, né? E, ao mesmo tempo, ele circulava, inclusive com pessoas que eram colegas dele, e ele não era visto. Que ele estava ali, vestido de gari, coletando resíduo junto com os outros garis da USP. E isso faz com que a gente entenda outros modos, outras maneiras de higienização que, por exemplo, agora no caso do menino que caiu do prédio lá, que, enfim, caiu do prédio lá em Recife, em que a mãe babá tinha que vestir de branco, né? Assim como ocorre com quase todas as babás. Teve um videozinho de uma faxineira que ela estava também uniformizada e os patrões estavam fazendo uma dancinha e ela fazendo a dancinha junto, mas ela estava uniformizada. Assim como quando a gente vai numa baladinha, a maioria do pessoal da faxina está de preto, no ambiente escuro, e normalmente são baixinhos, justamente para que não sejam vistos, né? E essa invisibilidade que ocorre no mercado de trabalho, ela é reproduzida nas casas, nas residências, nas ruas, e isso influencia na possibilidade até daquela pessoa poder sonhar, né? Eu acho que as pessoas elas se tornam invisíveis por tanto tempo, e eu lembro de um trabalho que saiu na mesma época sobre as pessoas em situação de rua, onde fazia uma relação entre o funcionamento do cérebro, as vias de esquizofrenia dessa pessoa em situação de rua, e essa pessoa em situação de rua só dependia de 3 meses em situação de rua para que ela rompesse com a sociedade que mora em casa e muitas vezes tivesse dificuldades profundas para que ela voltasse a essa sociedade. E por isso que as pessoas se recusam a voltar para uma casa, não aceitam. E a gente que mora em casa não consegue entender o porquê que a pessoa prefere morar na rua, né? Enfim, como que você imagina, como é que você enxerga isso dentro da política institucional e fora da política institucional? Como que a gente poderia, enfim, repensar isso também? Então, até essa questão, né? Eu acho que essa parte eu não falei no começo da apresentação, que eu sou pré-candidato, e aí eu, claro, me apresento como professor, venho com essas coisas que a gente se formou ao longo do tempo e que a gente é de fato, né, na nossa existência e na nossa vida, até profissional, para dizer de onde a gente localizar as pessoas. Mas uma das coisas que eu sou é pré-candidato. E assim, eu não trouxe essa questão do ser professor. Eu vou falar só de educação, eu vou trazer a questão da educação. O tema é importante, claro, mas eu pensei sim que estão em voga, essas minorias que estão em voga hoje nas discussões, né, que elas estão sendo debatidas, essas minorias vão aparecer. A mulher, o LGBT, o negro, e eles estão muito também na periferia, principalmente quando a gente fala de população negra, né? Eles estão muito na periferia.
E a periferia, ela não é debatida, pelo menos até agora, não vi dentro da instituição partidária, dentro das instituições políticas, eu não vi a periferia sendo debatida. Alguém apontando para a periferia e falando que precisamos de um projeto para a periferia. Eu vejo as pessoas falando que a gente precisa ter mais representatividade de cor, de gênero, entendeu? Mas não fala da representatividade geográfica. É claro que de cunho social vai para quem quer votos de uma elite centro pedir voto. E aí a minha escolha foi pautar a periferia. E aí dos temas da periferia vem a questão da mobilidade urbana, da sustentabilidade. A periferia rejeita muito ainda a questão da sustentabilidade. Ela acha que sustentabilidade é uma coisa para o futuro, é eu pensar na árvore e não na pessoa. Né? E como eles estão privados ali de diversos recursos, eles acham que o político ele precisa vir com demandas urgentes, não com planejamento. E aí essa mentalidade na periferia precisa também vir com políticas, né, a partir do político, vir com ideias novas, com uma renovação. Precisamos sim atingir de forma imediata a questão de emprego, etc., mas a gente precisa planejar para o futuro. E a periferia ela cresce sem planejamento, ela cresce desordenadamente e sempre se ligando à cidade com gambiarras, né? É o gato, assim, primeiro dessa maneira, o esgoto a céu aberto, coisas clandestinas. E a periferia ela não pode continuar existindo dessa maneira. Precisa haver um planejamento urbano e que não segregue. Um planejamento urbano que não afaste o mais pobre da cidade. Porque até então, que planejamento urbano que nós temos? Aquele que afasta o pobre. Se eu melhorar o bairro, sobe o preço do pão, sobe o preço dos produtos no mercado, e aí aquela população mais pobre ela vai cada vez mais para o fundão, ela vai ser cada vez mais escondida, ou ela vai chegar até para outras cidades, né? Ela migra mesmo, ela sai dali daquele espaço. E então, assim, eu acho que a instituição ela precisa se voltar às ciências humanas mesmo, igual a geografia, o urbanismo, né? Trazer essa questão social. Como é que eu construo uma cidade inclusiva, uma cidade que integre essas pessoas que foram historicamente excluídas à vida urbana, à vida cotidiana, porque essas pessoas produzem. Hoje em dia, assim, você vai pegar aí hortas urbanas comunitárias, você tem muitos projetos em loco nas comunidades e que geram economia, que vão girar a economia da periferia. Então, ou seja, tem vida funcionando ali, uma vida econômica, né? Está girando. Então, o poder público precisa olhar. E isso começa dos partidos, né? Que o partido que escolhe primeiro, né? O povo escolhe depois, né? Mas o partido escolhe primeiro quem vai ser o candidato. Exato. E os partidos, então, como eles têm o monopólio da representatividade, eles precisam trazer mais essas lideranças das comunidades, precisam conversar mais e estar mais conectados com esse público aí, dos fundões das cidades, tá? E eu percebo nesse aspecto em relação aos partidos, na verdade, alguns inclusive são especialistas nisso, né? De ir lá na comunidade, atrás do líder comunitário, mas o líder comunitário não pode ir no partido, né? Então, quando o líder comunitário ele serve no momento da eleição, ele serve no momento da promessa, então é aquele que vai receber o churrasco, vai receber a bola de futebol, vai receber, sei lá, a reforma na quadra, a pintura daquela instituição dele ou qualquer coisa assim. Mas quando esse líder comunitário vai lá na porta do partido e fala assim, escuta, você tem aí uma chapa com X mil
vereadores ou deputados ou sei lá o quê, e eu quero uma para mim. Aí esses partidos mudam o jogo, né? Podem até, algumas vezes, até conceder a vaga, mas não tem recurso, ou não tem Sim. inteligência, né? Então abandonam ele lá e falam, quer? A gente tá com uma vaga, então vai você, mas eu não quero me preocupar com você, né? E aí, óbvio, né, essa pessoa tem pouquíssima chance. Depois eles olham e falam, tá vendo? Ó, esse cara aqui, ó, só teve isso de voto, ó. Não tem como investir. E daí a gente tem um problema também até, inclusive, na renovação de lideranças nos quadros partidários. Por exemplo, hoje muitos partidos, e aí eu falo não só em São Paulo, não só em São José, mas no país inteiro, muitos partidos que não lançam candidato, por exemplo, a prefeito, porque não tem ninguém para lançar. Por exemplo, existe um partido, obviamente que eu não vou entrar em detalhes, mas existem partidos, por exemplo, que tem um número grande de filiados, mas não vai lançar candidato nem a vereador, nem a vereadora, e diz que não tem. E aí eu olhei e falei, como é impossível com essa quantidade de filiados e filiadas? É impossível você não vir com uma chapa completa, gente. Por favor. Mas por quê? Porque não dá voz, não dá visibilidade para aquela pessoa que às vezes tem uma dificuldade, né? Por exemplo, eu participei uma vez de uma reunião numa cidade e que as pessoas tinham dificuldade básica com o que a gente está fazendo agora. De ligar um vídeo e conversar. Sim. Às vezes porque a pessoa não consegue nem ter a conexão na internet. E isso... assim, eu acho que vai ajudar você no que você está falando, que eu queria até ouvir você falar sobre isso, que eu gosto de ouvir você falar, sobre a questão de, assim, muita gente pensa que para ser político precisa ter formação acadêmica, formação na instituição de ensino, né, formal. E aí eu gostaria que você falasse também sobre isso, porque é uma questão que afeta diretamente a periferia, que não tem esse acesso à educação formal, historicamente também. Então acho que é interessante você falar sobre isso. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental que ocorre nos partidos políticos, todos, tá? Sem exceção. Porque, assim, função, isso está na lei orgânica dos partidos, é função do partido político formar os seus quadros. Então, não é a pessoa, eu sou pós-doutor em sei lá o quê. Mas a pessoa não é simpática, ela não agrega. Se a pessoa não agrega, a estabelecer um projeto-lei. Tem gente aqui falando que travou. Volta um pouquinho, que travou um pouco, travou um pouco a sua fala. Acho que quando você está falando de ciências humanas, alguma coisa ali. Tá bom, vamos lá. Então, assim, ó, a pessoa, ela precisa ser humana, ela não precisa ser formada em ciências humanas para que ela seja humana. Porque muitas vezes a gente tem lá, inclusive existe uma coisa na academia, e você também, como eu, é professor, então sabe muito bem quando a gente fala da vaidade acadêmica, existem pessoas que têm uma vaidade acadêmica tão grande que essa pessoa não consegue atingir o coração das pessoas, ele não consegue olhar no olho. E isso impossibilita a pessoa, por mais títulos que ela tenha, de ser candidato, ou pode até ser, mas de ganhar. Então existe, até a Marina usa o termo do líder carismático, né? Essa pessoa, o líder carismático, ela não precisa ter uma formação acadêmica profunda, a pessoa precisa de carisma.
E óbvio, qual é a função? Quem tem que formar? A gente no partido, né? Somos nós que temos que formar. E é óbvio que a vida pode dificultar os processos, mas é nossa função. Se a pessoa não está formada, é culpa nossa. Como líderes dentro de um partido, de formar e preparar as pessoas para que as pessoas sejam candidatas. E aí é injusto, né? E aí logo em seguida eu vou entrar nesse comentário da Tânia, que eu acho que é bastante profundo nisso. Sim. Né? É injusto a gente impedir alguém de ser candidato porque ela não sabe escrever um projeto-lei. Primeiro, um vereador ou vereadora tem gabinete. No gabinete, sim, aquelas pessoas que vão trabalhar lá, funcionários, essas pessoas precisam ter formação para auxiliar aquele eleito. O eleito representa a população. E quando a gente olha, por exemplo, a distribuição de formação acadêmica, né, tradicional dentro de qualquer município, eu tenho, por exemplo, alguns municípios que o número de analfabetos é gigantesco. Por exemplo, em São Paulo, capital. Se todos os analfabetos e analfabetas votassem na mesma pessoa, o partido elegeria 2 cadeiras de vereadores. Muita Se coisa. todas as pessoas que só sabem ler e escrever na cidade de São Paulo votassem na mesma pessoa, essa pessoa seria eleita vereador. Seria eleita vereadora. Então, por que um partido ele se julga tão importante, tão especial, que apenas pessoas com formação superior podem ser candidatos? Podem ser candidatos. Né? E isso faz com que fira de morte a democracia interna dentro do partido. Isso é um ponto que, para mim, é fundamental. Tanto que, muitas vezes, eu tenho um feeling sobre essa coisa do candidato e do líder carismático, que muitas vezes, quando a gente olha aquela pessoa e fala, ó, esse cara ali tem o ziriguidum, tem o teleco-teco, tem o balacobaco, que faz a pessoa vibrar o coração. Porque a pessoa, ela é humana, né? E a humanidade é muito importante. E aí, entrando aqui no ponto que a Tânia colocou, né? Sobre a exclusão digital e a exclusão social, muitas vezes, algumas pessoas, elas acreditam como sendo um empecilho, e não deve ser, não pode ser, e a gente não pode admitir que seja. Porque se a gente admitir que, sei lá, aquela pessoa que não está com uma internet rápida, ou que não está com o melhor celular do mundo, ou que não está com o computador do último tempo, se ela não pode ser candidata, o problema é do partido. E o problema do que a gente está permitindo na política. E óbvio que muitas vezes, nessa eleição, aquela pessoa pode não ser. Qual é a nossa função como partido? Nos organizar para que na próxima aquela pessoa esteja, sim, participando. Por quê? Porque é só assim que a gente vai ter a realidade da representatividade. Se hoje nós formos pensar em representatividade, existem representantes reais da periferia nas casas legislativas pelo Brasil afora? Vamos ser honestos. Quantas cadeiras tem? Né? Se nós fôssemos colocar, e aí eu fiz questão de falar isso dos analfabetos e das pessoas que sabem ler e escrever, porque quantos representantes da periferia existem hoje, por exemplo, no São Paulo? Representantes reais, não aquele representante que só está ali, como, por exemplo, existem políticos tradicionais, eu não vou entrar em nomes, mas como eu fui criado na Zona Leste também, assim como você, a gente conhece alguns nomezinhos de pessoas que só aparecem na periferia no momento do voto, ou, por exemplo, tem um muito tradicional que eu vou falar
Voltei ou não? Tá voltando. Eita, que beleza. Eu fui fechar um monte de janelas. O celular tava com várias janelas abertas aqui. Eu olhei e falei, ih, caramba, deve ser isso. Tava comendo a banda aqui. Quando você foi citar o nome de alguém aí, travou. Foi retalhado. Eita, foi retalhado. Caramba, viu? Bom, então assim, tem não sei agora se ele está, porque faz tempo que eu não vejo, enfim, a política de São Paulo, mas ele foi vereador. E aí ele fez um projeto que travestido do Pimp My Carroça. Conhece o projeto Pimp My Carroça, certo? Pessoal que não conhece, é uma galera que é grafiteiro, que pega os catadores de resíduos e pintam a carroça, fazem grafite. Mas esse cara não fez isso. Ele deu várias carroças e com o nome dele. Né? Tava lá. Né? Enfim, aí tinha lá o nome dele nas carroças, mas eram carroças que não tinha nenhum ponto humano, né? Na verdade, só tinha o nome dele ali e era meio tranqueira, e colocava essas pessoas para rodarem a cidade. E isso é algo que impacta bastante para mim. Eu olho e falo, cara, é desse jeito que ele entra na periferia, porque ele não pisa lá. Do mesmo jeito, eu conheci uma vez uma candidata que eu achei uma pessoa amiga minha, foi minha aluna, adoro ela, mas ela era a candidata mais engraçada que eu já vi na minha vida. Ela fez, sabe aquela, subiu uma corrida, subiu um morro de salto alto e só comecei a rir e eu acho. E tá travando de novo o seu áudio, Cris. Ixi. Tá voltando não, tá? Voltou? Tá cortando, pelo menos o meu aqui, não sei se é o de todo mundo. Ai, ai, ai. As coisas da tecnologia. Tanto Wi-Fi, faça funcionar. Queria aproveitar aí, enquanto você não voltou, você vai falando aí, mas enquanto você não voltou, eu vou mandar um abraço pro César e pro Ari. São pessoas que eu conheço que estão aqui na live. Legal. Vai falando aí que eu vou falar um oi pro Wi-Fi. O meu não tá travando, né, gente? Só o do Cris? Então você tá me ouvindo, né, César? Tá ouvindo de boa, né? Quando eles voltar, ele fala aí e a gente segue. Aê, voltou, Cris. Fala aí. Outro problema que a gente tem é que às vezes aqui a internet fica uma beleza. Mas eu acho que eu já caí, porque eu acho que no final do mês piora, viu? Pois é sempre assim, né? Porque as empresas, elas diminuem o sinal aí, dá trabalho aqui. Eu tô dando as minhas aulas online e tá complicado. Sim. Aqui também, aqui tá horrível. Que é outra coisa, né? Imagem e voz tá falhando um pouco, mas dá pra ouvir, assim, pelo menos. Menores. E quando chegava aqui no Itaim, que é onde eu moro, não tinha acesso em todos os lugares, né? Eu acho que teve um tempo que não tinha nem acesso.
Hoje em dia tem internet a rádio, tem outras formas de você ter internet, mas mesmo assim chega com dificuldade. Trava bastante, dá bastante problema por aqui. Ou você tem que pagar muito caro para ter uma internet melhor. Então, voltei ou não? Voltou. Eita, que beleza. Que beleza, né? Que maravilha. Mas assim, eu acho que a qualidade da internet é cada vez pior, né? Eu vejo que a gente não vai conseguir ter uma estrutura básica aí que dá condições de igualdade tanto no acesso à educação formal como no acesso à educação política, se a gente não conversar, resolver, né, esse problema de comunicação que nós temos no Brasil. Não é só um problema dos grandes centros, né, é um problema do país como um todo, não é um problema das periferias das grandes cidades, mas é um problema muito importante. E aí, por exemplo, quando a gente fala isso, e fala, por exemplo, que existem cidades em que a pessoa que mora na periferia tem que passar horas para conseguir chegar num trabalho decente, para que ela consiga ter um salário decente, porque se ela for trabalhar próximo de casa, ela vai receber um salário ínfimo, ou, por exemplo, como existem algumas regiões em que muitas vezes se recebeu o salário em dia, né? Porque muitas vezes o salário mais atrasa do que chega na hora. E tudo isso faz com que a pessoa não consiga se comunicar, não consiga ter acesso à informação, e com isso a gente faz o que eu sempre falo, que é a manutenção da pobreza, né? E aí, só para todo mundo entender, o que significa manutenção da pobreza? É não dar condições para que aquela pessoa saia da pobreza extrema. Isso não significa sair da periferia, mas sair da pobreza extrema. E com isso você mantém aquela pessoa ali naquela condição sofrível. Por exemplo, vamos falar aí que é perto de você lá o Jardim Pantanal, né? Onde as pessoas todos os anos precisam trocar todos os móveis. E aí eu lembro de uma vez, eu estava falando com um primo que trabalhava na Sabesp na época, e que eu falei, caramba, isso não tem como resolver. Ele falou assim, olha, vou ser honesto, é caro, né? Ou seja, não é que não tem como resolver, só é caro. E aí eu falei, caramba, né? Mas eu acho que se combinar bem, dá para pagar, né? Ele falou assim, às vezes eu tenho a impressão que se combinar bem e pagar, as empresas que vendem imóveis baratinhos vão falir. Porque o que gira ali, o que faz aquela região ter uma economia, são aqueles móveis, às vezes usados, né, mas extremamente baratos, que a pessoa compra para passar o Natal e o Ano Novo. Porque quando chega janeiro, a pessoa vai perder aqueles móveis, né? Então, no máximo compra no Dia das Mães, que é quando a pessoa conseguiu juntar uma grana, e no Natal a pessoa já perdeu, né? Depois do Natal, né? Depois do Natal a pessoa já perdeu, porque chega janeiro, as chuvas de janeiro derrubam tudo e acabam com tudo. E isso acho que é uma outra nuance que é importante. Mas eu queria falar com você também, Franz, sobre as questões da relação da violência dentro da periferia. Acho que a gente não pode se abster dessa fala, até para que a gente entenda como é que a gente pode, pensar em estratégias alternativas para fazer com que as pessoas saiam dessa condição de escravidão, né, ou de castração. Eu gosto de usar esses dois termos, que para mim eu entendo que a invisibilidade ela é castradora. E como é que a gente pode pensar nisso quando a gente tem o signo da violência aí marcado no rosto, na fala, na roupa, enfim, nas casas, nas ruas,
de todas essas periferias aí que a gente tem pela frente. Inclusive, né, fica até meio tenso falar dessas coisas, porque existe dois poderes aí, que é o poder público, né, instituído, e tem o poder paralelo, que eles disputam o território da periferia, eles disputam os espaços da periferia, né, e eu sempre vejo assim, que tendo uma população de maioria negra, por exemplo, na periferia, e que está mais exposta às questões raciais, às questões da violência mesmo, seja pelo poder público, seja pelo poder paralelo, eu vejo como refém dos dois poderes, porque, por exemplo, em casos de violência, muitas vezes você não comunica a polícia aqui na região, você não comunica a polícia, você comunica ao poder paralelo, as pessoas que comandam aqui algumas regiões, alguns territórios, e fica a cargo deles a justiça, né? Então a gente tem uma falha institucional muito grande. Isso começa desde uma escola precária, vai para um sistema de saúde também precário, e isso vai resvalar numa segurança ineficiente, numa segurança que intimida, mas que não te faz sentir seguro, né? Que é uma amostra de violência também, é uma amostra grátis de violência, porque todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. E até resquícios dessa... Como a gente é da rede de sustentabilidade, eu quero falar desse ponto, né? Se você vier aqui, você vai ver um dos bairros que menos tem árvores em São Paulo. É um dos bairros menos arborizados de São Paulo, tá? Acho que ele perde só para o Brás, para Guaianazes, sei lá, mas o Itaim é um dos bairros menos arborizados. E aí você começa a pensar, por que não tem árvore? Primeiro que as calçadas aqui são muito pequenas, né? Mas por que não tem árvore? A árvore, ela deixa o lugar mais escuro à noite, né? Pensando à noite. Ela esconde as casas, ela pode esconder pessoas, né? Então é melhor não ter árvores. Assim, pensando com a cabeça de quem construiu a cidade. Então é melhor não ter árvores. E aí você vem para um bairro que, assim, é asfalto e concreto em cima de asfalto e concreto, e quando você vê a área verde, é uma área verde abandonada, depredada, degradada. E aí, assim, de novo, você vê um aspecto que gera violência. É uma violência contra o bairro isso. É uma violência ambiental. É uma opressão que você sente no lugar que você mora, né? Você não se sente seguro de nenhuma maneira e na verdade você se sente coagido andando, né, nas ruas à noite, por exemplo. O ponto de ônibus ele precisa estar movimentado, porque se só tiver você ali, infarta cada moto que passa, né? Então, assim, não é um ambiente seguro, não é um ambiente legal. Então, que cidade é essa? É uma cidade que construiu o seu bairro para você só dormir nele. Não passe a noite transitando por ele, não tenha lugares bacanas para ir, assim, caminhando mesmo, né? Se você tem que sair de carro, já é um outro problema. E olha lá, ó, o César, que é o meu amigo, tá falando ali, ó, as pessoas acham que as árvores sujam as calçadas. Também tem isso, né? Então, você tem vários aspectos aí. Então, assim, você não se sente seguro, nesse ambiente, de nenhuma maneira. E aí tem essa questão da violência, nesses redutos, por exemplo, que, igual eu falei, que são esquecidos, e que o tráfico domina, por exemplo, e ali ele reproduz mais marginalidade, ele reproduz mais violência. E aí isso vai resvalar em violência doméstica, em desorganização familiar, né? Porque você não tem pessoas que comandam as famílias como autoridade mais. Isso está desorganizado. E aí você começa a atribuir autoridade a outra pessoa. Aquele líder comunitário, mas que tem a ver com tráfico. Às vezes acontece isso. Ou outros grupos, né? Ou então você precisa, por exemplo, da polícia ser violenta, porque a polícia sendo violenta você se sente seguro, porque você é honesto naquele lugar. Então, é o pensamento de muitas pessoas, né, que vai passando por aqui. E a gente é bombardeado o tempo todo por esses jornais, esses boletins policiais, que fazem propaganda
pela violência policial, e isso introjeta também na periferia um pensamento de que tem que haver violência para haver pacificação, e eu acho que isso é totalmente ao contrário, né? Eu acho que paz vai gerar paz. Você não pode expulsar a violência com violência, você vai expulsar a violência com paz. Isso começa na escola, na educação, por exemplo. Né? Chegando no ponto da educação. Falou de violência, mas chegando no ponto da educação. Uhum. Sim, e eu acredito que esse aspecto da educação como um fator que vai gerar uma diminuição nesse processo de violência é bastante importante. Assim como, obviamente, as questões urbanísticas eles são fundamentais para que a gente possa diminuir os índices de violência. Então, quando a gente fala na arborização, por exemplo, de uma rua, de uma praça, isso faz com que níveis de hormonais, né, e aí a gente está falando de cérebro mesmo, níveis hormonais consigam ser reduzidos, principalmente quando a gente fala na própria testosterona, e como o cortisol, que é o hormônio que, enfim, é o mais importante nos aspectos de violência, né? Então, quando você consegue reduzir cortisol, que é o hormônio do estresse, você consegue fazer com que aquele ambiente seja mais calmo. E isso é possível de um lado com árvores, sim, isso é possível, principalmente alguns tipos de árvore conseguem fazer essa interação com o ser humano, assim como principalmente os animais silvestres. Então, vamos dizer assim, não é o pombo, mas sim os pitacídeos mesmo, né? Que são as aves com bico torto, aí eu falei de você, viu? E aí a gente tem, por exemplo, os pitacídeos como canários, por exemplo, que poderiam fazer com que esse cantar deles acalmasse as pessoas. E essa interligação, inclusive até porque o cérebro, ele quando ele observa a cor verde, ele consegue controlar a produção do hipotálamo para que você tenha menos estímulos agressivos, né? Então você tem uma redução da noradrenalina por conta disso, né? Só para você visualizar a cor verde. Diferente de cores como o roxo e o amarelo, quando juntos fazem a pessoa, enfim, ficar mais nervosa, ficar mais irritada. Mas isso faz com que a gente consiga compreender o quanto que a gente pode melhorar. A Lidiana entrou, então eu vou falar o verde o verde musgo, né, Lidiana? E aí a gente possa entender que essas tonalidades de verde fazem com que as pessoas fiquem mais calmas. E você não ter uma região arborizada faz com que a gente consiga aumentar os índices de violência. Então, qualquer plano para tornar a cidade acolhedora sem arborização, ele não existe, né? Ele não tem qualidade. Do mesmo jeito que, e aí como o César, né, falou aqui das pessoas acharem que as árvores sujam as calçadas, isso de um lado, você tem um problema sério de educação, né? E você tem do outro lado um problema botânico, porque existem árvores que soltam menos folhas, e essas árvores que soltam menos folhas poderiam fazer parte de um plano municipal de arborização, e isso qualquer equipe botânica teria o maior prazer de escolher, e aí as escolhas não são como ocorreu em São Paulo lá com a ex-prefeita, como acontece também em alguns municípios, de escolher árvores que não deveriam estar ali, porque não existem condições geológicas para estarem ali, não existem condições botânicas para estarem ali, e essas árvores sendo colocadas nesses lugares não vão acontecer. Por exemplo, em São José mesmo, existem algumas regiões que o solo é muito rico em quartzo. Gente, eu não prestei atenção e eu acabei ficando sem a live ali, sem falar com vocês, sem nada. Deixa eu chamar o Wagner de volta aqui. Meu Deus do céu, que horror.
enfim, deixa eu, deixa eu corrigir aqui. Bom, eu tava falando aqui, deixa eu só esperar o Wagner chegar, voltar pra gente falar direito. Meu Deus do céu, que vergonha, a live acabou no meio do caminho. Olha só o Frank que voltou. Caramba, passou 1 hora e eu nem vi. Que beleza, Maroca. Bom, o que acontece? Ah, então foi o canal, a live que derrubou mesmo. Foi a live que derrubou, deu 1 hora. Ah, entendi. É que eu não tinha feito live ainda, então eu não sabia. Eu achei que foi bateria do meu celular. Não, quando tá 1 hora, eles avisam, só que eu tava falando aqui, empolgado, não olhei. Ah, Saudade, entendi. Maroca. E acabou, enfim, não conseguia. Mas, enfim, o que acontece? Quando a gente percebe que você consegue reunir Renata, tudo bom, Renata? Então, assim, quando a gente percebe que um plano de cidade acolhedora, ela tenha, de um lado, a questão da arborização. Segundo, a escolha essa associação com os botânicos, e aí, como eu estava falando quando a live caiu, né? Por exemplo, ocorreu em São Paulo os famosos os coqueiros imperiais, né? Que os coitados custavam mais de 5 mil reais cada um deles. Eu acho que era 5 mil reais, eu não lembro mais se era 5 ou era 15, né? Mas que custaram bem caro e que não tem como tê-los em São Paulo. Ponto. Né? Em São José, por exemplo, nós temos um solo rico em quartzo que em determinadas regiões, para a gente ter árvores que elas fiquem retinhas, né? Para que elas fiquem retinhas, eu preciso fazer um tratamento no solo. Eu preciso entrar com outras terras, porque as árvores elas são tortas, né? E isso é por conta da composição química do solo. E isso tem que fazer parte do plano, né? Então, por exemplo, se você tem lá um candidato ou candidata a prefeito, prefeita na sua cidade e que vai falar de arborização, ele não precisa ser botânico, mas ele precisa ter um botânico do lado dele para que ele possa fazer um bom trabalho. Ele precisa ter um geólogo ou uma geóloga perto dele para que ele faça um bom trabalho. E do mesmo jeito que quando você, quanto vereador, vai pensar numa pracinha para ficar perto da sua cidade, do seu bairro, da sua região, para as pessoas se divertirem, para as crianças brincarem. E aí eu quero ver, Frank, para quando você estiver em São José, eu te levar no Parque Santos Dumont. Ele foi reconhecido como um dos parques melhores para levar criança pequena para brincar. Bacana. E isso do estado de São Paulo. E isso eu acho que é legal. Quando você pensa numa infraestrutura dessa, você tem que pensar na lógica toda do que as pessoas querem fazer ali e se vão ter árvores. Tchê, maravilha, Tchê, que bom que você veio com a gente aqui. Depois eu quero fazer uma live com o senhor, não foge. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer isso ser parte do plano, porque senão a praça vai ficar abandonada, sim. A praça vai ficar abandonada porque o poder público não tem interesse, porque a iniciativa privada não recebeu espaço para ajudar no processo e porque a comunidade não é unida, né? E a comunidade não é unida muitas vezes porque não sabe como fazer, né? Eu sempre falo que muito não é feito porque não se sabe como fazer, porque imagina só, eu tô lá no meu bairro, vejo uma praça abandonada, olho para ela todo dia e falo, nossa, que vontade de fazer alguma coisa. Mas você para e fala, mas eu sozinho vou fazer? E se o pessoal da prefeitura vir aí me multar? Vão me prender porque eu tô plantando a árvore aqui. E aí eu vou lembrar de um ex-prefeito de São José que depois que o atual prefeito saiu derrubando a árvore que nem um louco, esse ex-prefeito, inclusive, era do mesmo partido, tá? Ele juntou uma galera e foi plantar de volta as árvores que o outro derrubou.
e foi plantar flor na praça, né? E isso é um tipo de política que é super legal e que muitas vezes as pessoas elas não sabem que elas podem fazer, não sabem que isso é possível fazer. E eu acho que quando a gente fala na política da periferia, ao César voltou aqui, Ave César, né? Cristiane. Cris. Bom, Cris é minha esposa. Tá acompanhando. aí sim, hein? Por favor, presença, né? Porque senão já viu, né? Uhum. Então, assim, e aí o que acontece? Se a gente não pensar nisso, não colocar essa estrutura, não vai rolar, né? Então, por exemplo, existem até alguns projetos que são bem interessantes de juntar uma galera e falar assim, ó, eu tenho uma praça aqui no meu bairro, bora fazer alguma coisa. E existem praças, por exemplo, aí eu vou citar a Praça do Sol, que fica perto lá da Tânia, eu acho que a Tânia não voltou aqui, mas tem a Praça do Sol lá, que é uma praça redonda. Tem o quê? Tem os banquinhos para as pessoas sentarem, e grama, e umas arvorezinhas. E é chato. E isso, por quê? Porque a gente não tornou legal. Não tornou um ambiente para as pessoas estarem. E quando a gente faz isso, claro, tem que chamar o pessoal do urbanismo para falar. Poxa, nessa daqui dá para fazer. Por exemplo, pensa numa praça que está meio abandonada aí perto, e eu sei que agora em ano eleitoral não dá para a gente fazer muita coisa porque, enfim, é um problema sério. Mas em ano ímpar dá para fazer de boa. É tudo bem que políticos sem escrúpulos fazem ano par, né? Mas a gente pode fazer isso em ano ímpar, ou pode juntar uma galera e a galera vai fazer, né? Por exemplo, caramba, será que não dá pra gente ter um playground numa praça aí perto? Ou será que aquele, igual que tem aqui perto da minha mãe, tem uma praça que me incomoda toda vez que eu passo nela, eu tenho ódio daquela praça. Por que eu tenho ódio? Porque a praça não existe, ela só existe uma placa, né? Chama Praça Ribeirão do Carmo. Na verdade é o quê? É um asfalto, que a praça foi asfaltada, e o pessoal estaciona carro na praça. Ixi. Aqui no meu bairro tem uma praça que só tem nome, mas é uma rua. Isso. Na região não tem praça, só é uma rua só. Não é praça, não tem nada de praça. E as pessoas fizeram casa. Então não existe praça. Só o nome da rua mesmo. Exato. Soninha, eu tenho que falar, Soninha, saudade de você, Soninha. Eu preciso falar com você, Soninha. Mas vamos lá. Então, eu acho que isso que a gente tem que colocar a mão. Por exemplo, eu coloco aí para você, como você está pré-candidato a vereador em São Paulo, eu coloco como um desafio para você, no mandato, levantar as praças que não são praças e ver se é possível transformar as praças que não são praças em praças mesmo. É como eu tenho falado em São José, que a gente precisa devolver a cidade para as pessoas. E devolver a cidade para as pessoas, isso é um ponto, né? Se a gente não fizer isso, a gente não consegue, né? A gente não consegue fazer com que a periferia participe, a periferia se sinta importante e, obrigado, além disso... Aí, tá vendo? Ó, já tá no lucro, ó. Ah, que beleza, já ganhou. Então, assim, eu acho que a gente precisa entregar a cidade de volta para as pessoas, entregar o bairro de volta para as pessoas, e para entregar de volta para as pessoas têm que tomar posse, primeiro passo. E segundo passo, entender que ah, que beleza, tem até coraçãozinho. Obrigado. Ai, só que beleza, que bonitinho. Tá vendo? Já, ó, aí, ixi Maria. Então, assim, isso, eu acho que é um desafio que a gente precisa ter, Frank. É um compromisso, inclusive até, como a gente tem falado aí, de fazer um coletivo de candidaturas, então cada um na sua cidade a gente assumir alguns compromissos, eu acho que esse é um deles. É importante. Né? Importante. Porque aí quando a gente assume, a gente consegue
a gente consegue fazer a coisa acontecer, fazer os desenhos acontecerem, e isso eu acho que é fantástico, é fundamental, eu acho que a gente tem que fazer. Bom, a gente falou bastante, né, Frank? Sim. A gente travou bastante, quer dizer, eu travei bastante, você não travou, eu travei, né? Ah, é normal, isso aí. Mas Nas minhas assim, aulas mesmo, travo direto. ixi, eu até pensei em fazer a dança do travadinho, né? Ou alguma coisa assim, eu não sei, pensei o funk do O funk. travadinho, o funk do travadinho, mas enfim, eu acho assim que é importante essa conversa que a gente teve, eu acho que esse assunto é fundamental, é o que norteia as cidades. A gente pode ver, por exemplo, em São José, quando você roda pelo centro, tudo legal, nossa, é possível, nossa, que legal, que cidade bonita, que cidade organizada. Quando passa ali no Uhum. Aquários, que é uma região mais né, que tem a graninha, você fala, uau, que lindo! Mas vai lá, né, pro bairro mais afastado, né? Por exemplo, teve um bairro que eu fui, uma primeira vez que eu fui, eu fiquei assustado porque ela é claustrofóbico, né? Olha, o César falou uma coisa boa, mobilidade acima de tudo, menos poluição em cima de todos. Boa, César. Isso mesmo. Como eu vou Boa. falar, Ave César, né? Eu gosto de falar o seguinte também, né? Mamãe Mafalda acima de tudo e papai Papudo acima de todos. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é fundamental a gente fazer isso, fazer esse trabalho. Eu acho que a gente tem que dialogar, né? Boa, César. César é bom, hein? Contrata o César por Já, marketing. já vai ser meu marqueteiro aí, hein, César? Ah, que Tá indo beleza. bem. Bom, eu quero... Nossa, Agnes! Cara, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Tá anda sumido. A gente tá lá no grupo, mas você não fala nada, hein? A Agnes estudou comigo. Olha lá. Ah, que beleza. Ah, o pessoal Bom, tá entrando aí, ó. eu ia falar assim pra gente encerrar, mas vamos falando, vamos Né? falar. Parece que tá começando. Tá começando agora, ó, 9 horas. E o pior de tudo que eu tenho reunião do Elo estadual Ah, então é melhor ir agora. mesmo, hein? Mas assim, muito obrigado. Eu queria que você se despedisse aqui do pessoal. E eu acho que a gente tem que combinar para fazer mais conversas sobre isso. E agora a gente fazer até no formato que a gente está trabalhando pelo Facebook, que é o formato das janelas, né? Que aí é um outro aplicativo que fica legal também e que dá pra gente fazer conversas mais longas porque ele simplesmente não tesoura como o Instagram Ah, faz. igual Instagram. Então, eu E tô é legal aprendendo porque... a lidar com essas coisas aqui, eu tô aprendendo, né? Uhum. Aí, você foi o primeiro a me engajar aqui, você foi o primeiro a me engajar aqui em lives, então já vai Boa, dar o pontapé inicial. boa. E a Bora fazer Isabelle mais. Gomes eu conheço, a Brina é sua aluna? Olha, como tá com a foto, com o desenho aqui, eu sou péssimo. E o pessoal que foi Então, meu eu aluno também não tô sabe, reconhecendo, porque sabe a que eu Isa é sou minha péssimo. aluna. Teve o É, Pedro Luiz também que entrou na outra. Ó, o PH eu uhum. conheço, ó, são o pessoal que eu conheço. Eu sei que tem gente aqui que eu tô vendo. Ah, é sua. É É minha? Bruna? Ah, isso. Ah, Olha lá. então, oi, Bruno. Porque eu fico olhando, assim, eu sou velho, né? Eu fico olhando na foto, assim. Tem gente que eu reconheço logo de cara, quando eu bato o nome e falo, esse daqui foi minha aluna. Por exemplo, deixa eu ver. Igual que eu tinha Ah lá, falado do da sexto ano. Lidia. Tem 10 anos, ó. Que legal. Ah, que bonitinho! Boa, boa. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado. E ó, depois você. Aí aquele chato, né? Depois você fala pra pai, pra mãe que o professor é legal, a gente é boa. E assim, eu acho que esse é outro ponto que eu acho que é fundamental. A gente tem que incentivar os jovens, né, a entender um pouco mais, a caminhar um pouco mais,
para que a gente possa construir algo decente. Então, quando a Bruna, ela tem 10 anos, então, daqui a 10 anos, olha só que beleza, a Bruna está lá, ativista político, enfrentando os desafios que a gente já mais velhinho não conseguiu, ela está lá mandando ver, e isso eu acho que é fundamental, e isso é o que faz com que a gente consiga sonhar e consiga ver que é importante, que a gente pode construir algo junto de forma decente. Eu acho que, enfim, é isso que me deixa muito feliz. Olha a Thalita! Tudo bom, Thalita? Olha, tá vendo? Ele é muito top! Boa, Bruna. Bom, tem 12. 12. Tem que corrigir a idade. Olha, já corrigindo, né? Sexto, né? Pra mim, sexto ano tinha. Uhum. Porque 10 era na quarta, né? Na minha época, né? Que eu sou velho. Eu me confundo 10, todas as idades aí. 11 na quinta, 12 na sexta. Tá vendo? Tô o máximo agora, já tô sabendo tudo. Mas assim, bom, então, eu quero agradecer a sua presença, sua paciência. Eu acho que a gente precisa voltar no assunto. Eu acho que a gente poderia, inclusive até eu vou falar com o pessoal, tem um pessoal lá de Osasco, que é super legal, tem pessoal de Carapicuíba, que é super ponta firme também, para a gente fazer uma conversa sobre periferia, uma janela sobre periferia, né? Que aí a gente compartilha em todas as fanpages, porque a gente precisa discutir esse assunto, a gente não pode deixar esse assunto de lado. As pessoas, elas precisam muito de falar, ouvir e participar sobre isso. Bom, então, tá vendo? César é demais, César. Gente boa. Arruma o César aí, São José. Peraí, tem um César aí? Então, beleza, gente. Muito obrigado, queria que você se despedisse da galera. E só lembrando, né, deixa eu já botar o recado tradicional. Amanhã, meio-dia, já fica disponível isso que a gente conversou no Spotify. Então, depois é só procurar o título da nossa live, que vai estar no Spotify. Já vai entrar no Instagram TV assim que a gente terminar. E amanhã também entra no YouTube. E se não der tempo para amanhã, no máximo na quinta-feira, de manhãzinha cedinho, já vai estar no Facebook para a gente acompanhar. E aí, tive essa semana de folga, né? De folga nada, né? Roubaram meu celular, né? Que beleza. Roubaram o celular, roubaram o computador, roubaram mochila, roubaram cartão de crédito, roubaram documento. Eu falei que eu não posso nem morrer, porque se eu morrer agora, eu vou virar defunto de faculdade, né? Mas enfim, agora voltamos e aí a minha ideia é voltar às lives toda terça-feira e eu tô pensando em fazer uma outra live. A gente agora em São José vai fazer live todos os sábados, janela todos os sábados. Toda terça-feira tem live aqui às 8 horas da noite. E talvez a gente volte a fazer live de sexta, né? Voltar à sexta básica pra gente falar sobre alguns outros assuntos, porque é importante a gente falar, é importante a gente ouvir, é importante a gente participar. Obrigado e queria que você se despedisse. Que droga! Só porque eu tô falando, você só quer que o Frank fale, né? Eu não pode. Aí você vai lá, que droga! Poxa vida, muita calma nessa hora, meu amigo. Não, bom, ele falou que droga por causa do assalto, que levaram suas coisas. Mas levar a gente faz o quê, né? E trabalha mais, né? De camelo. E a gente ia marcar pra semana passada, né? Por causa desse fato, a gente veio pra essa semana. Ainda bem que você tá bem, que ficou tudo bem, né? Que as coisas a gente perde, mas depois... O importante é a vida pra recuperar depois, né? Com certeza. Aí só terminando, né? As favelas no Brasil, elas movimentam 68 bilhões de renda anual. Né? Eu tinha anotado esse dado. Então é um público que, do ponto de vista econômico, também é interessante olhar, mas parece que as pessoas se negam a olhar isso. Então dá para vir com investimentos para empreendedorismo, para mobilizar cada vez mais essa galera. Só que tem que trazer humanização assim, para o espaço que ela vive.
deixar um espaço confortável. Então é assim que eu me despeço, né? De todos. E foi muito bom conversar com você, o público também aí, bem interativo, né? O seu, o meu, bem bacana. Eu não tinha não tinha tido essa experiência ainda fora dos meus círculos assim, fechados, né? A primeira vez que eu falo abertamente pela internet. Eu tenho uma dificuldade séria de falar com a câmera, eu prefiro falar com as pessoas mesmo, sabe? É coisa de professor, não sei. Mas foi uma experiência muito boa e eu acho que já foi o pontapé inicial para eu falar com mais pessoas sobre mais assuntos e principalmente focando aí a periferia, que é o ponto que eu quero focar muito na pré-campanha, na campanha e quem sabe aí ser eleito através desse tema, né? Então eu agradeço a todos, inclusive você, principalmente você, Cris. Imagina, a gente está aqui para isso e é isso mesmo, vamos, bora e vamos fazer a coisa acontecer. Então, é isso, obrigado, na próxima terça-feira vai ter mais live aqui, porque toda terça-feira, se ninguém me assaltar de novo, toda terça-feira, às 8 da noite tem live, e é isso, e sábado vai ter live também, só que aí no Facebook, e bora Bruna, vamos lá, vamos participar, e junta a galera aí, porque isso é importante, e a gente precisa contar com cada uma das pessoas para a gente poder mudar esse planeta, e a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir mudar aí a região. Legal? Brigadão, gente, e até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.